صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou um hadith no Sahih, no capítulo onde fala sobre encurtar a oração. Qual que é a distância que a pessoa ela anda para falarmos que ele está viajando? É uma pessoa viajante que ele pode encurtar a oração. Imam al-Bukhari ele citou o hadith de Abi Huraira. Esse hadith ele disse que o profeta Muhammad sallallahu disse: não é lícito para uma mulher que tenha fé em Allah e no derradeiro dia viajar sozinha para uma distância equivalente a um dia e uma noite, a não ser que esteja acompanhada por um parente cujo parentesco lhe impeça de casar com ela. Esse hadith, o Imam al-Bukhari lhe citou aqui para nos mostrar uma questão, que seria a distância que o profeta Muhammad sallallahu citou como se fosse uma viagem. E ele disse, não é lícito para uma mulher que tenha fé em Allah e no derradeiro dia viajar. A palavra viajar. E ele disse, um dia e uma noite. Um dia e uma noite são equivalentes, antigamente eles viajavam, um dia e uma noite era equivalente a mais ou menos 80 quilômetros. 80 quilômetros, 85 quilômetros, essa era a distância que era a viagem de um dia e uma noite. Em relação a essa distância que nós levamos em consideração ou não? Nós sabemos que tem vários hadith. O Imam al-Bukhari ele citou esse hadith para mostrar que a distância para ele seria essa. Mas outros sábios disseram que não. Há outras escolas disseram que tem um outro hadith que o profeta Muhammad sallallahu foi perguntado sobre 3 dias e 3 noites. E esse hadith, um homem perguntou a ele sobre a viagem de uma mulher. E ele citou um dia e uma noite. Que talvez em outro hadith possa ser menos a distância ou a mais. Os Ahnaf eles citaram que não, eles levaram em consideração outro hadith que seja a viagem começa, a pessoa pode encurtar se ele viajar uma distância acima de 120 quilômetros, aqui acima de 75 quilômetros. Tem outros sábios que disseram que qualquer distância que seja considerada como viagem, você fala, eu irei viajar para o tal local. Se é considerado uma viagem entre as pessoas, então se considera viagem independente da distância. Se for 100 km, 70 km, um pouco a menos, um pouco a mais. Então aquilo que é considerado viagem, você consegue encurtar as orações. Você consegue encurtar as orações. E aqui, como nós falamos sobre esse hadith, sobre esse capítulo, Ibn al-Mundhir, um dos grandes sábios, ele citou que os ulama, eles divergiram em 20 questões em relação a isso, e o mais próximo que seria a pessoa que viajar acima de 75 quilômetros, ele já pode começar a encurtar as suas orações, de 4 se tornam 2, a 3 continua 3, a 2 continua 2, somente as 4 orações ele encurta para 2 a partir do momento que ele sai da sua cidade, não dentro da cidade, não, depois que ele sair, até chegar no local. E o local nós falamos quanto tempo que a pessoa pode permanecer, e a maior parte dos ulama disseram que se permanecer 4 dias, ele consegue encurtar durante os 4 dias de permanência nesse local onde ele viajou. Há mais de 4 dias, ele já começa, assim que chegar lá, começa a praticar as 4 orações sem encurtar. Tem outros que disseram que são 10 dias, outros disseram que são 15 dias, conforme as situações que eles levaram dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só que o que nós temos hoje em relação à distância que a pessoa pode encurtar, nós falamos que a média seria acima de 75 quilômetros. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.